Pais e filhos que trabalharam ou trabalham juntos no futebol. A gente sabe que o futebol ele tem influência direta quando o assunto é pai e filho. Por exemplo, você que tá aí, pra que time que você torce? Será que não foi o seu pai que te influenciou? No vídeo de hoje nós vamos te contar sobre pais e filhos que trabalharam juntos ou trabalham ainda juntos no futebol. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta aí o dedo no like. E bora comigo pra mais um vídeo. O vídeo de hoje, a meta de likes é aquela de 500 likes. Batendo 500 likes, a gente faz a parte 2 desse vídeo aqui pra você que tá aí assistindo a gente. A gente lançou aquela famosa caixinha lá nos stories do nosso Instagram e o nosso seguidor Moisés Silva sugeriu essa ideia de vídeo. E você também pode sugerir essa ideia seguindo a gente lá no Instagram do Camisa 10. Corre lá. Hoje a gente vai começar com o caso de Ilycha e Dusan Petkovic. Ilycha é ex-jogador de futebol. Ele era atacante e assim que se aposentou logo já virou treinador. Já Dusan Petkovic era zagueiro, porém era aquele zagueiro muito criticado. Cara que nunca conseguiu ter uma sequência muito boa na sua carreira. Mesmo assim, o pai dele fazia questão de dar espaço pra ele, como por exemplo, convocando sempre nas divisões de base da seleção. Na Copa do Mundo de 2006, um dos jogadores da Croácia convocado pra Copa do Mundo acabou se machucando naquele pré-copa. Milo Vunicic foi o cara que se contundiu. E adivinha quem o treinador convocou pro lugar do atleta? Sim, seu filho Dusan Petkovic. Só que essa história, infelizmente, não é das melhores, não. O zagueiro foi convocado e fez alguns amistosos sob o comando do pai com a seleção da Sérvia. Só que ele foi alvo de duras críticas, tanto da imprensa quanto da torcida da seleção de lá. E aí, ele mesmo acabou pedindo dispensa da seleção e foi embora pra casa e desistiu de jogar a Copa do Mundo. Depois daquele ano, o pai não treinou mais a seleção. E o filho, logo na temporada seguinte, se aposentou do futebol. Seguindo por aqui, temos Bob e Michael Bradley. Michael Bradley era meio-campo e é um dos jogadores dos Estados Unidos que fez sucesso na história do futebol. Ele jogou no futebol alemão, no inglês e no italiano. Lá na Itália, inclusive, ele vestiu a camisa da Roma. Depois disso, ele ficou por 10 temporadas jogando no Canadá, no Futebol Clube Toronto. Só que foi na seleção dos Estados Unidos onde ele realmente se destacou e é muito querido por lá até hoje. Na Copa de 2010, por exemplo, ele deixou muito o pai dele e também o seu treinador orgulhoso. É mesmo porque eles eram a mesma pessoa, né? Pois é, Bob Bradley foi treinador da seleção dos Estados Unidos durante 5 temporadas. Inclusive, ele sempre trabalhou com o filho dele desde a época das divisões de base. Só que nesse caso, Michael Bradley realmente rendia muito bem dentro de campo, diferente do primeiro caso que a gente citou aqui. A próxima dupla por aqui conta com Zlatko e Niko Krajcar. Zlatko era atacante da Croácia. Ele jogou entre os anos 70 e os anos 90. Depois disso, ele virou treinador. Em 2004, ele assumiu a seleção da Croácia e a sua missão era levar a seleção para a Copa do Mundo. Nesse meio tempo, lá na Croácia, surgia um meio-campo jovem promessa. O nome dele, Niko Krajcar. Meia ofensivo e filho do treinador da seleção. Ele, que jogou por algumas temporadas no futebol inglês, foi convocado pelo próprio pai para jogar aquela Copa do Mundo. Uma curiosidade é que Niko estava dentro de campo na estreia da seleção brasileira em 2006, obviamente atuando com a camisa da Croácia. O caso de Niko também é mais um caso de sucesso, já que ele continuou sendo convocado mesmo depois que o pai dele foi demitido da seleção. Seguido por aqui temos Sir Alex Ferguson e seu filho Darren Ferguson. Todo apaixonado por futebol sabe que Alex Ferguson é uma lenda do Manchester United. Inclusive, por lá ele ficou durante 27 anos e ajudou a revelar um monte de jogador. O mais legal disso tudo é que ele ajudou a revelar o meia Darren Ferguson, seu filho. Darren chegou ao clube aos 14 anos, jogou toda a divisão de base por lá e estreou no profissional muito cedo, aos 18 anos. Tudo bem que a vida dele no United não foi nada fácil, ele ficou por lá pouquíssimo tempo e logo foi emprestado para o Wolverhampton. Mas tem uma história boa, pode falar que foi promovido ao profissional pelo próprio pai. Em 2008 ele se aposentou do futebol e hoje segue os passos do pai, é treinador de futebol. Agora por aqui temos um cracaço de bola, hein? Johan Cruyff e seu filho, Jordi Cruyff. A história dos dois é parecida com a história dos Ferguson. Em 1994, Johan Cruyff era o treinador do Barcelona e promoveu seu filho Jordi Cruyff ao profissional do clube. Acabou que depois da saída de seu pai, Jordi prosseguiu com a sua carreira, mas não no Barcelona, onde foi perdendo todas as oportunidades por lá. Depois do Barcelona, ele foi para United e passou por diversos clubes do futebol espanhol. Ele tentou carreira como treinador também, mas as coisas não deram muito certo para ele nessa função. E aí ele trocou de cargo e hoje é diretor de futebol do Barcelona. Nós estamos na semana do Embaixador Centauro, onde você que segue o Camisa 10 tem desconto de 15% em mais de 450 produtos. Você tem desconto exclusivo em moletom, chuteira, camisa de time, meião, short, aquele kit completo, tá ligado? E qualquer produto na minha lista, utilizando o cupom ALVIN15, você ganha
15% de desconto, além dos outros produtos com descontos que podem chegar até 67%. Igual esse blusão do Bayern aqui, tá saindo pelo preço de R$ 238,99 por R$ 148,74. E esse é o momento, porque a promoção é por tempo limitado. Então corre lá. Não tinha como fazer um vídeo desse e não falar sobre a família Maldini, né? O pai multicampeão, lá nos anos 50 e 60 como jogador de futebol. Só que o mais incrível é que o filho, Paolo Maldini, superou o pai quando o assunto são números e conquistas com a camisa do Milan. Além das conquistas, Paolo Maldini fez sucesso no Milan e com a torcida, principalmente por sua fidelidade. Foram incríveis 25 temporadas na carreira e as 25 temporadas dedicadas a apenas um clube, o Milan. O trabalho deles juntos, a seleção italiana entre 1996 e 1998. E vale também destacar o momento em que os dois trabalharam juntos no próprio Milan em 2001. Na seleção italiana, entre 96 e 98, o pai era treinador e o filho era titular absoluto da seleção na zaga. Agora por aqui temos a primeira dupla brasileira, hein? Rivaldo e Rivaldinho. Na temporada de 2014, Rivaldo estava em sua reta final na carreira e por lá ele era presidente e também jogador do clube, tudo isso ao mesmo tempo. Foi nessa época que Rivaldo jogou junto com seu filho, que era atleta do Mojimirim. A curiosidade é que pai e filho chegaram a fazer gol no mesmo jogo. É uma partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Macaé. Rivaldinho ficou no clube até 2015, temporada em que Rivaldo acabou se aposentando. Rivaldinho, inclusive, que ainda está em atividade. Ele é atleta do Faru, clube lá da Romênia. Seguindo por aqui temos Zinedine Zidane e seus herdeiros. Para quem não sabe, Zidane tem 4 filhos que jogam futebol: Enzo, Luca, Theo e Elias. Zidane trabalhou com Enzo e Luca, que são seus filhos mais velhos. Quando Zidane começou como treinador lá em 2013, ele treinava os times da base do Real Madrid. E com isso ele trabalhou com seus filhos mais velhos. Luca, que é o filho mais velho de Zidane, inclusive é goleiro. E ele foi promovido pelo próprio pai ao profissional do Real Madrid. Por lá ele conseguiu entrar apenas uma vez em campo, inclusive quando o seu próprio pai ainda era treinador. Todos os filhos de Zidane seguem em atividade jogando futebol. E quem tem sido visto junto com o filho andando pelo Brasil inteiro trabalhando no futebol é Tite e seu filho Matheus Bach. A história do Tite a maioria já sabe. Era jogador de futebol, começou como preparador físico no Guarani do Rio Grande do Sul, depois treinou o Caxias do Sul e se destacou em outros clubes, como por exemplo o maior destaque quando treinava o Corinthians. Falando em Corinthians, é desde essa época que o filho de Tite trabalha com ele, desde 2015. De lá pra cá, onde Tite vai, leva seu filho como assistente técnico. Inclusive na época de seleção brasileira, os dois estavam juntos por lá. Aos 35 anos, Matheus trabalha junto com o pai agora no Flamengo e ele se prepara para seguir os passos, obviamente, do pai, sendo treinador de futebol. Já pensou o Matheus treinando um time e o Tite treinando o outro e um jogo deles contra? Seria legal, tá? E um bônus que a gente tem hoje por aqui é Romário e Romarinho. A história de Romário eu não preciso ficar contando por aqui, que todo mundo já sabe, né? Mas talvez o que você não saiba é que hoje Romário é presidente do América do Rio de Janeiro. Romário tem um carinho especial pelo América do Rio de Janeiro, já que o seu falecido pai era torcedor do América. Uma das coisas que Romário fez como presidente do América foi contratar Romarinho, seu próprio filho. Segundo ele, a contratação de Romarinho é devido a 2 sonhos que ele quer realizar. O primeiro, para realizar o sonho do avô, de ver o neto jogando no América. E o segundo, pro próprio sonho dele, jogar junto com o filho. Sim, porque Romário voltou a campo. Mesmo já pra lá dos 50 anos, Romário agora vai jogar no América do Rio de Janeiro. Não vai jogar, obviamente, o campeonato inteiro, mas vai jogar alguns jogos para poder atuar ao lado do filho Romarinho. E você que nos assistiu até aqui, se você fosse treinador, você ia promover o seu filho ao profissional do seu clube, mesmo se ele não fosse aquele craque de bola? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar o seu like e também seguir a nossa página. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.